E como que ela morre de amor, aquela coisa, aquele amor, aquela sofreguidão, aquela coisa. Louco, alucinado, parado em você. Louco, totalmente louco por você. Totalmente louco, louco de amor. Louco, alucinado, parado em você. Louco, totalmente louco por você. Essa música aqui eu fiz na hora. Eu sentei na cadeira, peguei o violão e me veio na cabeça assim aquela melodia. Estranho, uma coisa de Deus, uma coisa assim de uma loucura, cara. Muito inspirado, Paulo. Muito bom. Uhul. Vai tocar mais alguma? Vai tocar mais alguma ou é essa que tu preparou? Foi. Essa aqui é uma música gospel. É uma música gospel. O autor eu não sei quem é. Não. Mais uma. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Penso que Deus é energia ou a natureza. Penso que Deus só acorda na festa da Páscoa ou Natal. E que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Eu descobri que Deus é tão preocupado com meu viver, que até mesmo mandou seu filho vir por mim morrer. Cabe livrar-me daquilo que me fazia infeliz. E acreditar em Deus foi a única coisa que eu fiz. Acreditar em seu amor, acreditar em seu perdão e receber com fé o seu amor. Dali em diante gozar a amizade de Deus, que é meu companheiro a cada dia. É meu amigo ele, é meu amigo a cada dia. Bacana. Bom, Paulo, muito obrigada por nos agraciar com a tua música no dia de hoje. Chegou... Vamos combinar o seguinte, só o Pedro Furtado vai falar, e o resto é o microfone desligado. Temos hoje o Jorge, tá, Marlon? Hoje é o Jorge Furtado que vai conosco. Oi, bom dia. Agora sim. Eu acho que é uma boa combinação, né? Só antes eu gostaria de passar a palavra para a Rodrigo, que foi quem fez a ponte, né, com o Jorge Furtado. Então, se tu quiser falar algumas palavras, Débora. Oi, gente, bom dia. Oi, Jade, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo bem. Que bom ter todo mundo aqui hoje. Acho que é um momento bem importante, assim, que diz um monte sobre o Gera, sobre, enfim, o nosso contato com o trabalho, com o Ilha, com o cinema e, enfim, com os nossos produtos, com o momento que a gente está hoje. E, enfim, é só muito bom receber todo mundo, estar aqui nessa conversa. Acho que todo o nosso processo, assim, de contato com o Ilha das Flores foi muito legal, assim, isso vem envolvendo um monte de coisas e um debate, uma conversa muito, muito especial, muito importante, muito cheia de conteúdo, assim, lá no Gera. Enfim, a gente construiu um painel, a gente teve conversas e que vieram perguntas bem importantes, assim, desse contato com o filme. E aquilo que a gente vem trabalhando, assim, acho que o filme, ele traz um olhar para um sistema, né, que é uma coisa que a gente vive diariamente, que a gente trabalha contra fluxo no Gera, que é esse sistema super perverso, assim, da lógica de trabalho, da lógica de consumo. E, enfim, o filme traz justamente esse olhar de uma forma muito, muito nítida, assim. Então, vem sendo... E já faz tempo, né, que a gente assiste esse filme lá no Gera, então vem sendo um trabalho super, super interessante. Então, é muito bom te ter aqui hoje, Jorge, para conversar com a gente. E espero que seja uma manhã super proveitosa. Muito obrigado pelo convite, Débora, obrigado pelo acolhimento, pelo trabalho, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu já falei muitas vezes sobre o Ilha e eu sempre conto a mesma história porque é a história que aconteceu, é como aconteceu, é como o filme nasceu, né? De verdade, assim. Eu tinha feito até então, isso é em 88, 89, 3 curtas. O Temporal, o Dorival e o Barbosa, que eram filmes baseados em contos do Veríssimo, do Perdigão, do Tabajara Ruas. O Ilha foi meu primeiro trabalho solo, assim, que eu escrevi o argumento, escrevi o roteiro e que eu dirigi sozinho. Os outros eram duplas de direção. E o filme nasceu de um convite que eu recebi do professor Milton Fischer, que era o diretor da Faculdade de Educação da URGS na época, pai da Janaína Fischer, que hoje trabalha comigo há muito tempo já. Enfim, e o Newton tinha um trabalho muito importante com os catadores. Ele trabalhava nos galpões de reciclagem com os catadores. E ele me chamou, isso em 88, quando foi no primeiro governo do Olívio, né, na prefeitura, e Porto Alegre foi a primeira cidade, a primeira capital brasileira a ter reciclagem de lixo, coleta seletiva de lixo organizada pela prefeitura. Então, Porto Alegre começou a recolher o lixo seco para reciclagem e o Newton me chamou para fazer um documentário. Ele queria que eu fizesse um filme, alguma coisa sobre isso, para mostrar a separação do lixo orgânico, lixo seco, como é que acontecia, qual era a importância disso. E eu fui lá na faculdade falar com ele começou a me contar as histórias, me falar o que acontecia com o lixo em Porto Alegre, e me contou a história que acontecia na Ilha dos Marinheiros. Me mostrou até um vídeo que ele tinha feito com o pessoal da PUC, eles foram lá, filmaram, e me contou aquela história, né? Aquela história de um grupo de pessoas que vivia na ilha e que se alimentava da sobra do alimento que era comprado pelos criadores de porcos, e a sobra desse alimento era disponibilizada para as pessoas de uma forma estranha, né? Aparentemente estranha, com fila, com horário, com tempo, aquilo que está no filme, né? Quando eu vi essa história, fiquei sabendo disso, fui lá, eu disse para o Newton que eu ia fazer um filme sobre aquilo. Eu disse, eu vou fazer um filme sobre isso, eu vou falar disso, né? E vou contar essa história, né? Porque ela me pareceu, e isso, as histórias têm esse poder, são histórias exemplares, assim, que desde que as histórias, os contos surgiram lá na Idade Média, se chamava de um exemplo. É uma história que ilustra uma situação e que tu
melhor do que uma teoria, melhor do que eu explicar, melhor do que eu falar, eu conto uma história e essa história ela fala por si. As histórias falam por si mesmo. Então, eu vou contar essa história, vou contar essa história. Muito bem. Eu passei 8 meses tentando escrever aquele roteiro, sem conseguir, porque eu não sabia por que tinha, que abordagem eu devia fazer, que tipo de abordagem eu devia fazer para contar aquela história. Porque o que ela tinha de tão estranho, essa história? Nós, todos os dias, nós brasileiros, infelizmente, vemos pessoas se alimentando da sobra, do lixo, na frente da casa da gente, na esquina, nas ruas. Cada vez mais, aliás, a gente vê, passa todo o tempo pelos containers e sempre tem alguém ali dentro pegando coisas e separando, inclusive, coisas para alimentação. Então, o que tem de tão chocante nisso? O que tem de tão chocante das pessoas se alimentarem no final de sobra de alimentos de supermercado, de mercados que os criadores de porcos compravam para alimentar os seus animais? Bom, o dono dos porcos era um cara bacana, porque ele abria para as pessoas. Então, inclusive, eu não filmo ele, eu não mostro ele. As pessoas me pediram, não mostra ele, senão ele não vai abrir mais, né? Então, aquele cara que aparece ali como sendo o dono dos porcos, na verdade, não é o dono dos porcos, é o seu Antônio, motorista da nossa Kombi, que fez o papel de dono dos porcos no filme, porque a gente não queria identificar o sujeito que abria. Então, o cara era bacana. Era muita gente, ele tinha que organizar uma fila, senão ia ser uma loucura. E ele tinha, para ser justo, que ter um tempo para cada um, né? Para cada grupo. Então, tudo estava aparentemente certo. Então, era uma história onde tudo estava aparentemente certo e tudo está completamente errado ao mesmo tempo. Como é que chegamos a esse ponto? Então, eu percebi que a história ela era um nó, ela não tinha um final, porque assim, a gente tinha que entender que aquela situação é resultado de um sistema, é de um grande sistema que chega naquilo. Então, a exclusão social, a miséria, ela não é um acaso, ela é um projeto. Ela tem é um sistema que leva a isso, né? Necessariamente vai acontecer aquilo num sistema capitalista como o nosso. Então, isso era o que a história tinha de... Mas como é que eu conto essa história? Como é que eu faço que as pessoas, nós brasileiros, que vemos todos os dias as pessoas catando lixo na frente das casas, como é que nós vamos nos comover? Se eu disser para vocês que eu vou fazer um filme, eu fiz um filme que é a história de pessoas que se alimentam da sobra dos porcos. Não quero ver isso, não quero ver isso. Você não quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Então, como é que eu conto essa história? Aí eu passei esses 8 meses tentando escrever esse texto. Aí caiu uma ficha, assim, que eu entendi como contar a história. Eu já sei como é que eu vou contar a história. Eu vou contar essa história com um extraterrestre. Eu vou contar essa história para uma pessoa que não sabe a diferença entre uma baleia, uma galinha, um tomate, um japonês, um ser humano, um papel. Ela não sabe nada. Eu tenho que voltar para o zero, eu tenho que voltar para a origem. Ser original é voltar à origem. Ser radical é voltar à raiz das coisas. Então, assim, eu vou voltar para o zero. Como é que é o zero da história? O zero é o seguinte: por que um ser humano deve se alimentar antes dos porcos? Os porcos talvez não concordem com essa teoria, mas nós, humanos, achamos que sim, nós temos que nos alimentar. Nós estamos no poder, né? Nós somos humanistas. Então, está errado. Assim, os seres humanos deveriam ter prioridade sobre os alimentos. Na questão dos alimentos sobre os animais. Alguém me lembrou esses dias, escreveu, de que hoje no Brasil nós estamos, mais uma vez, a alimentação, a soja, o que é plantado, é mais para exportação e mais para alimentar animais do que para alimentar pessoas. Então, mais uma vez, nós estamos hoje produzindo alimentos para os animais e não para as pessoas. Enquanto a fome voltou, a fome está de volta no Brasil, a miséria, e nunca foi totalmente extinta, mas tinha diminuído bastante, e ela voltou com muita força, e ela, mais uma vez, a prioridade de produção não é de alimentos, é de exportação, é de dólar, enfim, né?
Então eu pensei, eu vou escrever essa história com um extraterrestre, para alguém que não sabe a diferença de uma galinha e de uma baleia. Então eu vou contar tudo que eu contar, tudo que eu disser, eu vou explicar. Isso é um princípio acadêmico que é o defina seus termos, né? Quando você vai falar assim, a liberdade é uma palavra, bom, liberdade é o quê? Ah, mas a economia é o quê? Então tudo tu tem que definir. Quando tu está num debate teórico, acadêmico, tu tem que definir os teus termos, né? Então eu vou definir os meus termos. Tudo que eu falar, eu vou explicar. Então, eu vou contar essa história para um extraterrestre, para quem não sabe a diferença. E vou contar... Aí tem uma questão também de produção, mas assim, eu não tinha som direto. Eu não tinha microfone para entrevistar ninguém. Eu tinha uma câmera R2C que não faz som direto. Ela é uma câmera muito barulhenta e não tem som. Então, se não tem som, a câmera que eu tenho disponível, porque aquele filme foi feito com zero, de quase nenhum dinheiro, né? A gente na casa de cinema se juntou para fazer o filme, e nós não tínhamos apoio de ninguém, dinheiro nenhum, né? Nós tínhamos essa câmera, conseguimos um negativo, compramos só um negativo, foi a única coisa que a gente gastou, e eu não tinha som direto. Então, se eu não tenho som direto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um texto, uma narração, e vou ilustrar essa narração com imagens. Que tipo de ilustração eu vou fazer? Eu vou fazer uma ilustração, tu vê, eu estou falando de 89, pré-Google. Hoje, se a gente escrever aqui tomate no Google, imagens, vai aparecer um monte de imagem de tomate. Baleia, vai aparecer um monte de imagem de baleia. Então, eu fiz essa lógica, assim, bom, para cada palavra, para cada uma das coisas que eu citar, eu vou pegar uma imagem de uma fonte distinta, quase que aleatória. Chamei 2 fotógrafos diferentes, combinei, falei com eles que eles não se combinassem nada, cada um faz o que quiser, para a gente ter um caleidoscópio. A ideia era mesmo uma colagem. Então, o filme, o gênero do filme, eu nunca chamei o William de documentário, eu não chamo de documentário, não acho que é um documentário. Documentário é Essa Não É a Sua Vida, documentário é Mercado de Notícias, Primavera das Neves, são filmes que eu fiz que são documentários. O William é um ensaio, é um texto que eu escrevi e saí ilustrando. Agora eu ilustrei ele, eu ilustrei o texto. Então, tem evidentemente encenações. Dona Nete é uma atriz olhando para a câmera e mostrando perfume. Então tem coisas que são evidentemente encenações. Ele se denuncia como um filme ficcional em certa parte, e outra parte ele é documental, ele mistura os dois gêneros, né? Então, aí eu fui contando a história. Onde é que nós estamos? Estamos nesse lugar. E outra coisa, os primeiros 5 minutos do filme, ou 4 minutos do filme, são uma comédia. Eles têm tom de comédia. Eles são engraçados. A pessoa vai entrando no filme. A comédia funciona como uma armadilha. O cara vai entrando no filme. A baleia, o japonês, a baleia para uma galinha. É um ha-ha-ha. As pessoas vão rindo ali, né? E tu vai rindo. Aí, quando tu tá dentro do filme, tu entra no filme. Quando tu está lá dentro já, o primeiro momento que o filme mostra que não é uma comédia é quando diz Cristo era um judeu. Os judeus são seres humanos, e aí a cena que aparece é uma cena do Holocausto. É uma cena de um trator empurrando corpos numa cova, num campo de concentração recém-libertado, aliás, filmado pelo Hitchcock. E são empurrados. Então, aquilo ali é muito chocante. E em alguns lugares... Quando eu assisti o filme na sala, na Alemanha, no Japão, as pessoas ficam muito chocadas e não riem mais, nenhuma vez, não houve mais nenhuma risada depois daquela. No Brasil, a gente está tão acostumado a desgraças e rir das desgraças que até o público se recupera e volta a rir um pouco de outras piadas que tem lá na frente. Mas aquela cena mostra que esse filme não é exatamente uma comédia, ou tu te sente meio culpado de estar rindo. Aquele momento, eu estou rindo disso aqui, mas que coisa de mau gosto, que desgraça. Enfim, então, a partir dali, a gente percebe que o filme não é uma comédia. E ele vai mostrando a lógica do capitalismo, a loja da sobra, da mais-valia, o que é o lucro da empresa, o lucro da fábrica de perfume, que é diferente do lucro da Dona Nete, que é diferente do lucro do banco. Então, ele vai falando de economia, enquanto fala do lixo, né? Seguindo um tomate. O personagem principal da história, que a gente acompanha, é um tomate. O tomate é seguido pelo filme, né? Até o final. Muito bem, como é que eu ia terminar essa história? Porque é o seguinte, essa lógica da velha fiar, estava velha no seu lugar, veio a mosca, veio a aranha, veio o rato, veio o gato. Eu posso passar a tarde inteira ali falando uma coisa
liga na outra, que liga na outra, e as coisas todas se ligam, e eu podia ficar falando para sempre. Mas como é que eu termino essa história? Como é que eu termino? Como é que se encerra essa história? E aí eu pensei na poesia, que é uma coisa que está acima da lógica. A poesia é a coisa mais real que existe, ela está acima da lógica, está acima do raciocínio, acima da ciência. É uma coisa de um sentimento, né? A poesia ela é um sentimento, como diz o Riobaldo em Grande Sertão Veredas, a gente só sabe bem aquilo que não entende. E é isso, assim, a gente sente a vida, o Borges fala isso, o homem antes de entender, ele sente, né? Então a gente sente, e a poesia faz com que a gente sinta as coisas, né? Ela trabalha com o sentimento. Então, eu me lembrei daquele poema da Cecília Meirelles, do Romanceiros da Inconfidência, aquela frase, que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, eu chego a um ponto que é o seguinte, bom, se tu não entende isso, eu não tenho como te explicar. Isso é uma coisa que tu tem que entender por ti mesmo. Não há ninguém que não entenda o que é a liberdade. Enfim, Santo Agostinho diz isso. Se me perguntam o que é o que é Deus, eu não sei explicar, mas se não me perguntam, eu sei. Então, essa ideia de que a gente sabe coisas que a gente não sabe transmitir, né? Não sabe explicar. Então, eu termino com aquele verso da Cecília Meirelles, e que fecha um ciclo que diz assim, bom, agora, meu filho, tu entende por ti, tu tem que entender isso. Então, o filme, ele de algum fechou nessa frase, ele teve uma repercussão, talvez, certamente muito maior que a gente pudesse esperar, e ele, de alguma maneira, acho que antecipou essa lógica do hipertexto que a internet iria popularizar logo a seguir, que é aquela palavrinha azul que a gente clica e vai para um texto em 3D. É como os textos, para nós, até o computador, sempre foram lineares. Eu escrevi muito roteiro em máquina de escrever, pagando com Errorex. Então, ele começava do começo, vai até o fim, e assim, um texto tem uma linha, tem uma dimensão. O texto no computador, ele é 3D, ele tem assim, eu posso estar lendo um texto, e ele no meio tem uma palavra em azul, eu clico nela e vou para outro texto. E aí já estou no outro texto, já passo para outro. Então, o William, de alguma maneira, ele antecipou um pouco essa lógica do hipertexto que a internet e o texto digital iria popularizar logo a seguir. E ele falou de coisas muito óbvias, que todo mundo já sabia de algum jeito, não tem nenhuma revelação, mas ele tem uma história exemplar, que, como eu disse, começa com uma comédia, captura as pessoas, e elas, quando vê, estão dentro da história já, e aí fica difícil escapar. Então, ele teve uma repercussão muito grande, e vários prêmios em vários festivais, e hoje é um filme que a gente meio que se perdeu dele, assim, porque se você entrar na internet tem filme falado em 30 línguas diferentes dublado, que eu nem sei o que está dizendo ali, algumas em árabe, tem em chinês, nós nem sabemos o que está dizendo ali, mas tem várias, e tem histórias incríveis. Eu peguei uma coisa para mostrar aqui para vocês, essa caixinha. Isso aqui é um jogo do Ilha das Flores, feito na França, por professores franceses que fizeram um tabuleiro do jogo, não sei se está dando para ver ali, um tabuleiro do jogo de pano, lindo. Aqui as flores, embaixo das flores o lixo está embaixo das flores ali, tem todo o caminho do caminhão, da Dona Nete, tem tudo aqui, e tem um monte de cartelas de madeira e tal, e tem todos os personagens. Ó, esse aqui é o dono dos portos, tudo de madeirinha. Aqui a Dona Nete, aqui o senhor Suzuki e os tomates, tudo de madeira. E eles usam nas aulas para ensinar com as crianças, para falar de economia, para falar de ecologia e para falar de vários temas, assim, né? Então, o filme ele tomou uma proporção assim que eu não podia imaginar. Fico feliz com isso. Recebo trabalhos, vários governos adotaram o filme nas suas escolas públicas. Então, a Finlândia, o Japão, a França. Eu recebo trabalhos de estudantes da França, da Finlândia,
sobre o filme. Algumas coisas que às vezes eu recebo os convites assim, hoje é o dia do índio, nós queremos passar o Ilha das Flores. Eu, gente, índio? Índio? Eu não lembro de um índio, né? Mas, enfim, ele filme ficou... Tem muitas histórias, esse filme tem muitas histórias. E tem uma inglesa que adotou uma criança da ilha, pagou a educação dela até a faculdade. Teve uma jornalista escocesa que veio para cá me entrevistar, e aí eu sempre conto essa história que eu contei para vocês aqui, que eu escrevi para um extraterrestre, enfim, e ela anotou isso é muito importante, e anotou, né? Aí, quando ela terminou a entrevista, ela me disse assim, não, eu vim aqui pelo seguinte, eu vi o teu filme na Alemanha, no festival, voltei para a Escócia, vendi tudo que eu tinha, minha casa, meu carro, e vim te encontrar, porque eu recebi uma mensagem de fora da Terra, mesma que tu recebesse. Eu disse, gente do céu. Aí eu fiz uma saída pela esquerda, meio assim, me fingi de louco, disse que eu estava morando no Rio, fui saindo e fui embora, deixei ela lá, né? E ela ficou em Porto Alegre 2 semanas enlouquecendo, foi lá para a ilha, pirou, era bem doida, né? E ela acho que era uma mensagem que ela recebeu de outro planeta. E então tem histórias assim, de muitos tipos, né? E o filme serviu de referência. Eu dou muitas aulas de roteiro, eu encontro muitos estudantes que dizem, eu comecei a fazer cinema porque eu vi o Ilha, gostei, eu vi o Ilha, quis fazer. Então, é um filme que influenciou, acho que bastante gente, né? Ele, queria só mencionar como lembrança, um grande amigo, Paulo José, que morreu recentemente, pela locução dele, que é incrível. A voz dele no filme é maravilhosa, assim, a maneira como ele interpretou aquele texto, assim. Eu me lembro quando eu cheguei com o Paulo no estúdio para gravar no Rio, a gente entrou no estúdio, ele tirou a camisa, assim, deitou no chão e ficou deitado no chão um tempo, assim. Eu não entendi exatamente o que ele estava fazendo, mas ele estava realmente se concentrando, e aí ele levantou para gravar e gravou aquele texto assim, daquele jeito, né? E tem uma única ironia, a única ironia do texto, assim, que é o texto reto, né? É muito difícil de fazer aquilo, não tem interpretação do texto. É um texto, estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, um texto reto, né? A única interpretaçãozinha que ele faz no momento é quando ele diz: o lixo é levado para alguns lugares bem longe. É uma ironia, bem longe do quê, né? O lixo está longe, mas longe de quê? Longe da gente, mas perto de alguém, né? Porque a gente tem essa relação com o lixo. O lixo é uma coisa que tu abre a porta, bota na van, fecha a porta e o que vai acontecer com ele, tu não sabe, né? Mas o lixo tem que ir para algum lugar, alguém tem que cuidar dele. Na verdade, eu descobri depois de muito estudar que o lixo não existe lixo. Lixo é uma palavra. O lixo separado, o orgânico, é todo reciclável, é todo reutilizado, e separado, o seco também é todo reutilizado. Então, se tu separa, se tu trabalha com lixo, ele não é lixo, ele é adubo orgânico, ele é material para reciclagem. E muita gente que eu encontrei trabalhando nos depósitos de lixo, tinha lixão a céu aberto, tem um que aparece no final do filme, não existe mais, é perto do aeroporto, né? E as pessoas diziam: eu vim para cá porque eu ganhava mais aqui, eu ganho mais, eu era porteiro, mas aqui eu ganho mais. É uma atividade econômica o lixo, e o lixo reciclável, ele em pouco tempo ele se torna autossustentável. É uma vergonha que praias gaúchas chiques não tenham reciclagem de lixo, porque é só recolher. Eu vejo na praia as pessoas juntando latinha de cerveja, chimarrão, tudo nesse saco, né? E se tu separa o lixo seco, ele se paga, ele paga a coleta em pouco tempo, com a venda de vidro, com a venda de alumínio, com a venda dos metais, mesmo do papel, né? E tu tem que otimizar a prefeitura, claro, deve dar o start, deve começar a coleta, mas depois ela se sustenta com catadores, dá emprego para as pessoas. É uma atividade fundamental para a cidade, que o lixo seja reciclado, né? Então, ele serve também para isso. Mas é um filme... eu botei o nome de Ilha das Flores, e nem se passa na Ilha das Flores, se passa na Ilha dos Marinheiros, né?
porque eu queria deixar bem claro que aquele filme é um ensaio, não estou falando de um lugar, eu estou falando de um sistema, né? De um sistema que gera excluídos, né? É esse sistema que faz com que, num país onde as pessoas passam fome na rua, passa numa vitrine e tem uma mala Louis Vuitton de 80 mil reais, né? Em bolsas de 15 mil reais para vender. Então, isso, o William das Flores fala basicamente sobre isso, né? Mas agora eu queria ouvir vocês conversar um pouco. Pois é. Bom, vou falar por mim. Bom dia. Meu nome é Grace. Bom dia, prazer. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Meu primo, ele é jornalista, ele se formou na PUC em jornalismo. Minha prima se formou em psicologia na PUC. Ela é formada, mas faz psicanálise. Como é que se fala essa palavra? Mas tu entendeste, né? Eu acho que casou com o que tu falou, assim, da questão do lixo, né? Eu vi na televisão que muita gente recicla placa de computador, placa de celular, o cobre e o metal, aquela parte metálica, gera lucro. E a questão do lixo é uma coisa a pessoa sabe que tem que separar, né? As pessoas sabem, têm a consciência, na verdade, porque é discutido na escola, na mídia, na internet, na televisão, no rádio. As pessoas sabem, só que às vezes é por desleixo, assim, sabe? Por ignorância. Por não querer se levantar e botar o papel no lugar certo, ou o plástico no lugar certo. Eu sempre separei o lixo desde criança, assim, sempre fui educada assim pelos meus pais, né? Mas eu acho que também a escola tem uma formação da questão da consciência da criança. A criança, quando ela vai para a escola, ela aprende a questão da cidadania, da questão do viver em coletivo, né? Com os colegas, né? Então, a questão da consciência, as pessoas sabem que tem que separar o lixo. Mas o Brasil... Eu fui educado, Grace, pelos meus filhos. Mais educado pelos meus filhos do que pelos meus pais a respeito disso. Porque as crianças, como dissesse... Essa aqui é a Julie, ó, professora. É a Julie, ó. Julie. Vem, Julie, vem. É a Julie. Pode falar. Não, estava dizendo isso, que assim, eu fui educado pelos meus filhos. Na verdade, a minha geração botava lixo tudo junto. Botava papel, comida, lata, tudo vidro, tudo no mesmo lixo. A geração dos meus filhos já nunca faria isso. A gente aprende, né? E eles, se eu fizer isso, eu não faço. Aprendi já. Mas, às vezes, a gente pega aquele papelzinho, pega a frutinha e joga e diz, não, só um pouquinho. Isso tem que ser separado, né? Sim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que pode ser interessante, eu falei do som, né? Eu não tinha som, mas eu entrevistei as pessoas, conversava com as pessoas. Para fazer o filme, eu fui na ilha, a gente foi a produção, nós fomos na ilha, eu botei cartazes na escola, no bar, dizendo, ó, sábado eu venho aqui, tal hora, para falar para vocês, para explicar para as pessoas o que era, né, o filme. Então, eu fui lá e expliquei o que era o filme. Isso estava cheio, assim, tinha uma história cheia. Né? E aí, no final, vocês querem perguntar alguma coisa? Uma senhora levantou a mão e fez a seguinte pergunta, ela perguntou assim, a gente vai poder ficar com os alimentos que a gente pegar durante a filmagem? Essa foi a pergunta que ela me fez, né? E eu disse, sim, pode, claro, tudo bem. Tá. Só isso que ela queria saber. E uma outra questão que também me marcou muito foi uma menina que eu ouvi lá no lixão, que eu contei para ela a história e disse assim, olha, é isso, é o alimento, um cara que abre uma fila, um alimento, a sobra dos alimentos dos animais para as pessoas com tempo, contei meio para ela a situação, porque ela não era da ilha, ela era do depósito, do lixão da Sertório lá. E aí eu perguntei, não, essa menina era uma menina da ilha. Eu falei da história lá, contei que eu estava filmando, e eu perguntei para ela o que ela achava que estava errado naquela situação. O que tu acha que tinha que mudar nisso? O que você acha que tinha que mudar nessa história de pessoas que têm 3 minutos para pegar a sobra do alimento dos pobres? O que tu acha que tem que mudar? E ela me disse assim, eu queria mais tempo. Que ela achava 3 minutos pouco. Né? É muito cruel isso, que a única coisa que ela consiga perceber do que está de errado nessa situação seja esse detalhezinho que está feito a ela, né? Eu entendo, e assim, tipo, se eu tivesse som, talvez eu tivesse incluído isso no filme, tanto o depoimento dessa mulher quanto dessa menina.
Grace, tu tá sem som, Grace. Tá, perdão. Não. Só uma última, agora sim. Uma última questão, assim, da solução, né, que eu vou ter que ter, eu tenho outro compromisso agora, Claro. Mas eu acho que uma solução bem prática é a questão de, como é que eu vou dizer, quando tu vê uma pessoa jogando lixo errado, dizer, não, olha, é aqui, né, sinalizar a pessoa, olha, orientar, porque através da orientação a gente consegue mudar muita coisa na vida. Se a gente for educado assim, a gente ajudar outra pessoa a orientar, né, no lugar certo, é como um professor orienta seu aluno, né? Ele orienta a pessoa, então a pessoa ela vai dizer, não vou fazer certo, né? O que está errado, vou fazer certo. Mas dá para fazer isso de forma não agressiva, dá para fazer isso de forma assim, olha aqui, ó, tem um lixo ali, ó. Exatamente. Bota essa latinha ali, eu pego. Às vezes a gente mesmo pega, na praia eu faço isso, eu mesmo pego o lixo da praia e levo. Olha. Sim. Mas é isso, olha, aproveitando. Tchau, Marlon. Você tem que sair, tá, tchau. pessoal? Tchau, Grace. Tchau. Professor, prazer. Aproveitando esse gancho, primeiro lugar, eu sou o Marlon Trovador Galdério, eu sou o oficineiro do Gerapoa, eu sou oficineiro do Geração Poa, eu sou serígrafo, mas aproveitando esse gancho não jogar lixo no chão, não jogar lixo nas praias, não jogar lixo na praia, não jogar nos rios também, para não poluir, mas eu sempre procuro uma lixeira para jogar papel, embalagens de balas, eu boto no bolso, eu encho os bolsos. Pacote de carvão, e também restos de erva mate, restos de chimarrão, erva mate, e resto de café, e pó de café, filtro para café antigo, esses que tem que vai para reciclagem também. Sim. Tem coisas muito difíceis de reciclar, assim, por exemplo, a PET, a Tetra Pak, na verdade, essas caixinhas de suco, leite e tal, são uma desgraça, porque elas têm ali papel, alumínio e plástico, tudo grudado, elas são praticamente impossíveis de reciclar. Então, se puder evitar, às vezes o vidro ele é mais caro, mas pode usar o casco. Então, tem coisas que a gente pode fazer, assim, agora nessa pandemia, que tem um monte de embalagem de isopor, a gente pedir, dá para ser de papel, precisa ter tanto saco plástico no supermercado, não pode levar a tua sacolinha. Então, assim, essa consciência que é assim, mas o que adianta eu fazer isso se a indústria está jogando? Bom, é uma coisa que vai mudando, a gente tem que criar uma nova cultura, a gente aprende, né? Eu era fumante há muitos anos e a gente fumava no avião. Entrava no avião, tinha um bebê dormindo do lado, tu acendia um cigarro na cara dele. Era uma loucura isso. Como é que a gente fazia isso? Bom, porque a gente aprendeu a não fazer. Então, a gente tem que aprender a não jogar lixo no chão, a não desperdiçar água, a não misturar lixo orgânico e lixo seco tudo no mesmo saco, né? A prefeitura não adianta também a gente separar no orgânico e no seco, e a prefeitura joga num caminhão que embrulha tudo, aí também não adianta nada, né? Então a prefeitura tem que ter coleta seletiva, né? O dia que passa, os prédios têm que fazer isso. São uma maneira, a gente pode crescer, mudar, né? Nunca é tarde para aprender. Acho que a Andréia gostaria de falar. Vai, Andréia. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Muito bacana, muito legal assim participar desse bate-papo contigo e num tema tão que nos custa tanto, né? Que no final das contas é a nossa vida que está em jogo, né? Com essa pandemia ficou muito claro isso. Eu acho que depois que a gente sair desse momento, a gente vai
possivelmente, não todo mundo, mas vai impactar em algum lugar esse cuidado que a gente tem que ter, né? E, inclusive, se despojar das coisas, o desapego, né? Que nem dizem os meus sobrinhos e tal. Eu queria te contar uma experiência. Eu sou jornalista, né? Morei muito tempo em Canoas e agora estou aqui em Recife. E eu coordenei um projeto chamado Agência da Boa Notícia Guajuviras. Era uma agência de notícia muito bacana, que funcionava como uma espécie de um centro, uma agência mesmo, tinha estúdio de rádio, de TV, fazíamos jornais, tínhamos oficinas tipo prática jornalística, né, web TV, enfim. E nossa forma de disseminar era através da internet mesmo. E era uma agência que estava dentro de um projeto federal de prevenção às violências, no bairro Guajuviras, que é um bairro muito conhecido de Canoas, né, principalmente pela violência. Bom, dentro dessas oficinas, a gente tinha um que era o web documentário, uma oficina, até passou por lá algumas pessoas muito legais que deram sua contribuição, Pedro Osório, algumas pessoas que a gente conhece de Porto Alegre, o Giba, que foram passagens muito rápidas, mas que deixaram uma contribuição muito boa. Então, fazer o web documentário e educar para a linguagem audiovisual era muito difícil, né? Porque a primeira coisa, os oficiais mas não sabe escrever, como é que a gente vai fazer um documentário, né? Eles não entendiam que a linguagem audiovisual já é uma forma de escrita, né? É uma escrita com a imagem, né? Assim como a fotografia também. Então, quando a gente foi fazer documentário, a gente tinha uma dificuldade, claro, de entender a linguagem audiovisual, né, principalmente do cinema, né, e TV, e eles sabiam muito, mais que a gente, na questão, por exemplo, imagem de web, com celulares e tal, e a gente usava o Ilha das Flores, enfim. Como usava? Para desconstruir, fazer o processo reverso. Como é que foi criado o Ilha das Flores, né? A gente pegava e colocava, via várias vezes, dividia em partes, como eles quiserem. Era um processo bem livre mesmo. E botava um processo reverso para chegar no roteiro, entendeu? E botava num papel, na parede, e o roteiro, quem era o personagem aqui, né, qual era o contexto, onde é que estava a Ilha das Flores, essas coisas. E sempre, todas as turmas, todos os meninos, nós fizemos alguns documentários muito simples, burlamos a linguagem do audiovisual, enfim, porque a gente não era um especialista, ninguém, mas, assim, chamou muito a atenção, porque no Guajuviras a questão da coleta de lixo, a questão da separação, era um tema muito complicado, né? O próprio Guajuviras, quando se entrou para trabalhar ali, tinha vários problemas de infraestrutura urbana, né? Entre eles a coleta do lixo, essas coisas. Então, assim, me chamou muito a atenção no Ilha a questão do tomate, como isso impactava neles, entende? Quando chegava na imagem dos tomates, a pessoa recolhendo o tomate para comer, aquilo a gente sentia assim, um clima muito pesado, muito impactados, muitos ficavam sem falar, com a boca aberta, olhando aquilo, dizia, professora, vamos ver de novo essa parte? Não, espera, vamos terminar, vamos até o fim, né? E aí a gente volta, não, vamos ver de novo, só essa partezinha a gente via, que nem criança que vê o vídeo do casamento da mãe 30 vezes, né? Vezes. Então, e a outra era da Kombi, entendeu? Então, assim, o que impactava? Claro, as pessoas viviam em vulnerabilidade, extrema pobreza, alguns, e assim, pegar aquele tomate ali no lixo e ele ver isso no vídeo, gerava muitas discussões, sabe? Era muito legal, era muito bacana. Eu mesmo vi várias vezes, entendeu? E todas as vezes que assim, eu chego em casa, eu mostrava para o meu sobrinho, eu mostrava, sabe, tamanho era o impacto que deu, né? O impacto. Mas, assim, para chegar, que o processo educacional ele é mais complexo, tu encontrar, é como escrever jornal, o jornal foi para a sala de aula
como ferramenta de aprender a escrever, né? Mas como ferramenta para aprender a escrever com imagens é mais complexo. André, tem um momento do Ilha que, assim, tem várias questões de dentro, pequenininhas, assim, mas uma delas é a prova de história, né? Assim, o material a prova de história. A prova de história é um papel e tal. E aí diz assim, feita pela aluna tal, a Ana Luísa Nunes, um ser humano tal. A prova de história é um teste da capacidade do ser humano de recordar dados, referências, estudo da história. Por exemplo, quem foi Mendes Sá? Quais eram as capitanias hereditárias? É um negócio que a gente aprendia na escola. Gente, Sim. Eu aprendi as capitanias hereditárias, eu tenho 62 anos, a gente tinha que decorar na ordem, tinha que saber as capitanias hereditárias na ordem, do norte para o sul. Os afluentes do rio Amazonas, margem norte e margem sul, na ordem. Sim. Sério isso? Para que eu estudei isso? Pois Se eu tivesse aprendido a tocar piano nesse horário, seria muito mais interessante. Então, tem uma coisa da educação também, né? Como a educação ela é muito fora, às vezes ela é fora da lógica, fora do... Paulo Freire dizia isso, o cara nunca viu uma uva na vida dele, vovô viu a uva. A uva? Aonde, meu Deus, que eu vi uva? Não... Enfim. Sim. Então, assim, pois é, exatamente. Vovô viu a uva, né? Uma coisa legal, assim, que talvez seja interessante falar do ponto de vista educacional, né? A gente usava como instrumento, mas o instrumento não servia para a gente dar o salto, né? É que aquela gurizada ali burlava, né? Era uma espécie de incubadora, entendeu? Eu, como coordenadora, muitas vezes eu tive que ter alguns embates, algumas brigas, enfim, porque eu não queria isso, né? E, por exemplo, os enquadramentos, eles usavam uma Sony semi-profissional, eles tinham equipamentos profissionais tinham tudo do bom, assim, que a gente, a gente pegou o recurso e pensou, não, a gente tem que ter recurso para trabalhar, então, se eles só vão ter noção da realidade se eles tiverem contato com uma máquina Nikon D300, entendeu? Então, isso gerou um processo muito interessante, que eles burlavam, por exemplo, esse enquadramento, é plano aberto, aí eles, não, eu não quero isso, entendeu? Vamos chamar de outro plano e vamos botar enviesado, sabe como é que é? Sim. E eles faziam, e era interessante. Do ponto de vista do tema, do Ilha, esse impacto, esse emocional, tanto com a questão do papel do cara da Kombi, né? Que intermediava, enfim, eles visualizaram no seu bairro, entendeu? Sim. E o que é mais legal, eles perceberam, a prefeitura não trouxe uma coisa de coleta para cá, né? Então a gente passou a discutir política pública, sabe? Claro. Bem legal. Assim, eu só queria colocar assim, que a gente tem outros inscritos e também queria ver com o Jorge até que horas ele... Eu posso ir até 10h30. Tá bem, ótimo. Tá bem, eu acho que eu encerro por aqui, acho que... Não, eu queria... Depois sobretudo, pode voltar sua questão, Andréia. Sobretudo agradecer assim, a oportunidade aí. Circular um pouco, né? E o efeito e valorizar o quanto isso foi importante para aqueles 400 pessoas que participaram nesse projeto. Que ótimo. Obrigado, André. Muito bacana esses compartilhamentos. O Darcy está inscrito. Muito obrigada. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Darcy, eu sou mais um oficineiro também do Geração Poa. Eu vi o seu filme várias vezes, inclusive eu tenho 57 anos, né? Eu era gurizão na época, quando eu vi, eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, sei lá, não me lembro direito. E é incrível, professor, que até hoje existe essa realidade, até inclusive mais forte, quem sabe, do que o senhor mostrou no filme. Inclusive com pitacos com a explicação era bem simplória, era uma coisa bem, como é que eu vou dizer para o senhor, era didática, mas ao mesmo tempo simplória. Isso é uma baleia, isso que eu achei interessante, isso chamou a atenção no começo do filme, como o senhor mesmo falou. Foi uma armadilha bem feita para a gente se apegar no filme. Tá, mas voltando ao assunto, esse assunto que o senhor colocou em 89, né, se não me engano? Isso. 89. Pois é, ele além de ser atual hoje, o seu filme, eu acredito, não sei se o pessoal concorda comigo,
Isso aí deveria ser um pouquinho mais divulgado, inclusive, né? Foi bastante divulgado, inclusive no mundo todo, mas para nós, no caso, a realidade brasileira, como o senhor mostrou nesse filme, ela parece que ela é esparsa, foi aquele modismo, foi aquele dia e deu, e o pessoal não levou a sério. E como a jornalista falou agora há pouco, isso é uma coisa muito, como é que é, paliativa o que eles fazem, sabe? Eles fazem coleta seletiva em zonas urbanas, em zonas de classe média alta, e a classe média baixa, no caso a classe baixa, ela não tem acesso ainda a esse tipo de coisa, mas é um trabalho de formiguinha, como o Ju mesmo falou. Eu tenho essa mania também de pegar o meu lixo, não tenho uma lixeira perto, eu boto no bolso, procuro uma lixeira e coloco. Mas é um trabalho de formiguinha. Por que a gente fala, mas tu bota no bolso aí, mas ninguém faz isso? Não, mas eu faço a minha parte. Aquela fábula do beija-flor, né? Eu apago o fogo como eu posso. Sim, como eu posso. Eu acho que isso aí teria que ser muito mais didático, e a respeito nem o senhor falou, o vovô viu a uva. Tem pessoas que nunca viram um pé de uva, nunca viram uma videira, tem pessoas que nunca viram um pé de alface. Eu tenho na minha família uma pessoa que com 18 anos foi comprar uma couve e não achou couve. Quando voltou, eu voltei no mercado, estava lá a couve. Disse, não, mas não vem cortadinha. Quer dizer, só faltava achar que tinha que vir embalado. Quer dizer, é uma certa cultura que aos poucos está sendo muito demorado no Brasil, realmente muito demorado no Brasil. Uhum. Hoje aqui na minha região, hoje é um dia, né? A gente tem coleta seletiva, mas eu posso contar na minha rua tem 300, 400 metros, no máximo 300 metros, eu posso contar as pessoas que colocam o lixo reciclado. Quer dizer, dessas 50, 60 casas que tem aqui, eu conto 5 ou 6. O resto não recicla realmente. Isso tudo vai para a natureza, isso tudo vai impactando, tudo vai saturando, e a gente tem esses retornos feios que a gente está vendo hoje em dia. Sim. Eu agradeço muito o senhor ter feito esse filme, agradeço muito a lição que passou para mim. Eu sempre penso que quando eu passo assim, eu também gosto muito de passar algumas informações, e se eu pego uma multidão de 20, 30 pessoas e uma entende, eu já ganhei meu dia, entendeu? Então, esse tipo de trabalho de formiguinha que o senhor fez com esse filme, eu acho que ele deveria ser muito mais divulgado. É uma coisa minha, para o pessoal entender que essa realidade de tênisinho de R$ 1.000 não existe na favela, não existe na periferia. Lá existe um chinelo de dedo quando ganha um usado de alguém que deu ou se achou no lixo. Quer dizer, uma realidade super diferente que as pessoas ainda hoje em dia não conhecem. E elas acham que aquela pessoa ela é, como se diz, aquele marginal. Às vezes, muitas vezes eu vejo que as pessoas marginalizam a vida daquela pessoa sem saber os determinantes que levam ela a viver aquele tipo de situação, viver aquele tipo de catar o lixo, assim como a gente passa na rua hoje, assim, eu dou uma volta na rua aqui, eu vejo vários, eu não sei se alguém vai entender minha palavra, eu vejo vários macaquinhos nas cercas. O que é macaquinho? Macaquinho é sobra de comida que alguém não quis comer, em vez de botar no lixo, pendura na cerca para algum... Esses dias, Darcy, esses dias eu vi o padre Júlio Lancelotti dizendo uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha me atentado a isso. Ele disse o seguinte, que Jesus era um morador de rua. Sim. Está no Evangelho, o Filho de Deus não tem onde pousar sua cabeça. Ele não tinha casa. Exatamente. Então, a gente tem que ver os moradores de rua como pessoas que não têm casa. É só isso. Eles não têm onde morar. Mais nada. Existe esse estereotipo assim de o fulano é A, o fulano é B, o fulano é C. Mas por que existe essa divisão? Por que não existe o humano e o animal? Por que não existe o assalariado que produz a riqueza daquela pessoa que marginaliza ele? Quer dizer, são valores muito distorcidos, entendeu? Isso aí machuca bastante. Eu me sinto machucado quando eu vejo uma situação dessa. Eu me sinto agredido quando eu vejo alguém deitado no chão, tapado com um cobertorzinho, e eu me sinto agredido quando eu sirvo um prato de comida e fico pensando, porra, quantas pessoas não têm? Quantas pessoas não... Eu vou reclamar porque só tem arroz, feijão e ovo, mas tem pessoas que não têm nem o arroz, quanto mais o feijão e o ovo. Quer dizer, são coisas distorcidas assim, que o pessoal, se ele começasse a imaginar
a situação que essas pessoas levam, que essas pessoas vivem, a partir do momento que é negado a cultura, que é negado a estrutura de vida. Quer dizer, são coisas que, olha, vai demorar, talvez na minha existência eu não veja isso, mas como tu dissesse, assim, ó, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, assim, ele serve não só, assim, bom, eu coleto meu lixo, a minha rua ninguém coleta, mas eu coleto. De repente, a tua ação serve de inspiração, de exemplo, para alguém, não, mas eu também vou, olha, aquele cara faz isso, eu também vou fazer. Então, não só o teu trabalho, ele é importante, como ele é exemplo, pode servir de exemplo para outras pessoas que dizem, realmente, podia fazer isso, por que eu não faço isso? Eu podia fazer, né? Então, a atitude, ela não é só o ato em si, ela é o exemplo também, né, para os outros. Inspiração, né? Então tá, professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Obrigado. Eu botei o nome do autor da música ali, é Asaf Borba. Eu procurei enquanto tu cantava a letra e achei o nome do... Tá bom, então. Obrigado, Jorge. Asaf Borba. Asaf Borba, Maravilha. Acho que a Zuleide está inscrita. Quer falar? Bom dia para todos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Zuleide. Tu não tem ideia de como... Eu estou emocionada. De como aquele teu filme movimentou a minha vida. Porque foi parte da educação para meus filhos. Eles iam para a escola e voltavam com a mochila, com lixo dentro, porque sabia que eu separava em casa devidamente. 40 anos que eu faço isso. Então, se está hoje conversando e vendo todas essas pessoas com essa ansiedade, porque isso é uma ansiedade de passar para o outro. Se eu aprendi, é tão fácil aprender, é tão fácil se educar, né? E meus filhos, eu revistava a mochila deles na volta da escola para ver tema, e estava o lixo tudo ali dentro. Eu dizia, mas na escola não tem latão de lixo, meu filho. E ele dizia, mãe, mas é que aqui tu separa, lá eles não sabem separar. Então, assim, virou esse tipo de coisa de compromisso. Eu virei a chata da família. Hoje a família tem três tipos de lixos separados, né? Mas eu virei a chata, eu cobrava, cada visita era uma chateação, e eu fazia isso. Então, assim, é tão importante isso, como eu vou usar o gancho do Darcy, de que se na tua rua tem 60 pessoas, se 10% fazerem, tu conseguir passar, eu consegui fazer isso. Eu morei em Cidreira há um tempo, e eu passava por um pequeno condomínio assim, e ali eram perto das dunas. Gente, duna é uma coisa finita, né? Ela tem fim, como a água tem fim, como tudo tem fim. Então, eu aí jogava um pedaço de colchão, cadeira velha de praia, aquela história, era um sumidor, né? E aí, eu passava por ali com 4 sacolas e juntava os lixos da frente do condomínio e levava, porque eu tinha uma loja, uma fábrica, eu trabalho com roupa pintada à mão, sou artesã do BRIC, sou artesã da economia solidária. E aí eu levava, então eu tinha minha fabriqueta lá, e daí um dia uma senhora perguntou para mim se eu era catadora. Eu disse assim, teria o maior orgulho de ser, porque são os salvadores da pátria. Aí eu em silêncio eu passava. Aí quando ela me perguntou, eu disse, bom, agora é a hora. Aí eu falei tudo que eu podia falar. Cara, nunca mais eu encontrei um lixo na frente daquele condomínio. Nunca mais eu vi uma cadeira velha naquela duna. Claro que agora as coisas mudaram, mas naquele tempo, porque eu dizia assim, eu moro aqui, eu não sou veranista. Vocês vão embora e deixam a sujeira para a gente... vamos ver o que vamos fazer. Porque eu quero que meus netos, se eu terei netos e bisnetos, que aproveitem na praia e não tomem banho de lama, porque é o que vai acontecer. Então, eu disse um monte de coisa. Quer dizer, nas conversas ali dentro daquele condomínio, houve uma conversa que, olha, cessou aquilo ali. Daí eu passava em silêncio, eu não fazia alarde nenhum, nada. Eu só passava, colhia tudo e levava. E botava na minha lixeira. E isso aí movimenta. É dessa forma que movimenta. Porque não adianta dar discurso na frente, brigar, xingar, chamar de relaxado, não adianta, cara. Não. Faz uma ação.
faz uma ação e as pessoas percebem. Em silêncio, as pessoas percebem. Isso aí, a educação vem muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? Muito mais. Exatamente, exatamente. Meus filhos até hoje, às vezes eu ligo, daí como é que tá o lixo aí? Separam tudo, separam até hoje, entendeu? São casados e tudo mais, e aprenderam desta forma. Então eu acho que silêncio se ensina muito. Como eu trabalho com tecido, para mim é uma tortura botar uma sacola de retalho fora no lixo, é para onde isso? Porque grande parte é de algodão, uma grande parte não, eu trabalho com tecido sintético também. Então, esse lixo dura quanto tempo na natureza? Então, nós criamos um trabalho coletivo dentro do nosso grupo de economia solidária para fazermos aquelas cobras de porta. Sim. Né? E aí, em vez de botar areia, porque isso aí foi uma coisa que aconteceu lá em Pinhal, que o pessoal estava tirando areia das dunas para encher as cobras, não precisava comprar areia. Então, eu tirava da duna. Daí me chamaram, Zu, acho que tu tem que ir lá conversar com essa gente. Eu fui. Daí eu levei já uma cobra cheia, bem socadinha de retalho, e disse, eu forneço retalho para vocês. Não use mais a areia da duna. Então eu era uma chata de galocha, assim, no início, mas depois as pessoas tinham essa compreensão, entendeu? Sim. E então eu quero te dizer que o filme que tu produziu foi de grande valia. Eu acho que ele é tão atual e vai ser sempre atual, que eu acho que deveria ter a obrigação das pessoas assistirem. Eu acho que teria que ter algum projeto, alguma coisa que levantasse isso tudo de novo, entendeu? Porque isso foi uma lição para meus filhos. Obrigado. Foi bom de ensiná-los, entendeu? Por isso eu estou emocionada. Muito obrigada, que bom, Jorge. Sileide. Obrigado. Sou tua fã de longa data. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma outra coisinha que eu esqueci de falar também, mas falando sobre isso, que a gente, há uns 2 anos já, a gente tomava água de garrafa. E aí uma quantidade de plástico para tomar água. Eu falei, não é possível que a gente, para tomar água, tenha que produzir tanto plástico. Aí a gente trocou por filtro de barro, eles funcionam muito bem e não precisa comprar água, né? Enfim, tudo que a gente puder reduzir de produção de lixo... Filtro de barro eu tenho há 30 anos na minha casa. Ele funciona muito bem. Muito bem. Tem outros inscritos aqui, né? De Júlia Cardoso. Pode falar. Não. Pode falar. O login é o da Júlia, né? Mas quem vai falar é o Diogo, é isso? Diogo. Vamos lá, Diogo. E aí, Jorge? Tudo bom? Eu? Tudo bom. Tô ouvindo. Ô, Jorge, ontem eu tive cerca de 13 minutos para ver, muito rápido, entendeu? Até me fez lembrar o que o senhor falou ali, muitas vezes é o tempo que a gente precisa para, né, discernir as coisas, né? E pela sua fala, Deus, do começo, ô, seu Jorge, levou um certo, sabe, um 10, que é bem assim mesmo o que o senhor quis dizer, entendeu? Às vezes está bem a olho nu mesmo, a gente caminhando, que esses fatos, e o senhor conseguiu pegar a percepção lá em 80 e poucos, e daí eu vejo que naquele ano eu jamais ia imaginar que eu ia chegar numa situação que hoje a gente está, entendeu? Até mesmo falando, né? Pô, a idade do senhor, o jeito, a visão que o senhor tinha de ver aquela situação e o que se proporcionou, né? Então, ontem foi muito... E eu peguei, assim, ó, 3 palavras que acrescentou no que hoje, ontem, né? Era por volta de noite, eu defini com isso daqui, seu Jorge. Levanta para eu ver, levanta que não está aparecendo. Olha lá. Consegue ver? Puxa para ti agora um pouquinho. Dispersos, sim. Uhum. Porque o que eu, depois estudando essa palavra aqui, seu Jorge, o que eu vi aqui, ó, dias perdidos de socorro, que se tornaram verdades de caminho de salvação, entendeu? Era uma forma que o senhor quis mostrar para aquelas pessoas que estavam indo, entendeu? E daí mostra todo aquele desenho, aquela animação, o cérebro, o raciocínio e pá, e umas pessoas que estavam levando os seus dias num determinado, né? Esquecido numas ilhas, bem dizer. Mas eu acho que a repercussão possa ter sido, entendeu? Mas daí, vai primeiro procurar saber
E o pouco que a gente caminhou nessa caminhada aí, seu Jorge, é bem como o senhor mostrou, entendeu? Daí, claro que naquele momento tinha que ter um amparo para ampliar mais, entendeu? Mas o negócio é corrido e aos poucos as coisas vão, né, se botando nos dias, né, que o caminho, entendeu? Claro, eu acho que aquilo ali fez um impacto mesmo, entendeu? Então eu botaria como, entendeu? Muitas vezes eu andei nesses dias perdidos de socorro ou reciclando com algo assim, para bem que hoje se tornasse uns dias verdadeiros, né? Num caminho de, né, de recuperação, de salvação, entendeu? Então tem muitas coisas ali que nem o senhor falou, entendeu? Como assim uma verdade que na verdade não é verdade, aquela realidade? É porque as pessoas, né, muito ali. E daí quando eu li ontem que ia estar o senhor aí, até mostrou, né, seu Jorge, que através do dinheiro, né, o ser humano, né, se colocaria, entendeu? Que além daquela situação existia muitas pessoas com muitas histórias, né? Então, aonde eu até comentei com a Tanise, vou tentar, né, ir para um, né, entendeu? Uma pergunta entrando, porque eu já vivi a situação. E teve um dia mesmo, seu Jorge Furtado, que foi um exemplo de um pão amassado, sabe? E eu estava ali pelo Beira-Rio reciclando, tinha vindo de um treino ali no Marinha, e olhei aquele pão amassado e me grudei naquele pão faminto, sabe? Eu tinha latinhas, pet ali, alguns papelão, e na hora veio assim, tu vai comer o pão, né? Com aquela pessoa amassou, entendeu? Na mesma hora eu, sabe? Não aceitei aquela situação. Eu acho que naquela de não aceitar aquela situação, que hoje a gente está vindo meio aí, tropeçando, meio que, sabe? Aquela coisa, mas entendeu? É sair da situação, entendeu? E às vezes a gente ainda não tá, entendeu? Sim. E meio assim, a gente acaba, entendeu? Dando um esbarrão num, esbarrão no outro, meio que, né? Botando, sabe? E no momento, não, meu, calma, fica tranquilo, vai seguindo assim o fluxo, entendeu? Mas é aquela coisa, seu Jorge, entendeu? O relógio anda, né? O tempo anda e não espera, entendeu? Então, esses dias, às vezes, perdidos, né? Que foram dias de socorro para hoje, entendeu? Eu acho que ainda posso um pouco mais, sabe, seu Jorge? Um pouco mais dar, entendeu? Um pouco mais, sei lá. E é uma coisa que a gente está se encontrando, entendeu? Tem uma coisa que tu falasse, Diogo, que eu acho muito interessante, muito importante, que aquelas pessoas que aparecem no filme que eu mostro, são seres humanos com polegar opositor, aquelas pessoas que eu mostro ali, eu não sei o nome delas, eu não sei a história delas, mas cada uma delas tem uma história de vida que a levou até ali, tem relações, tem uma história de vida. E o meu filme seguinte, se vocês puderem ver um dia, eu recomendo, chama Esta Não É a Sua Vida. É o filme que eu fiz logo depois do Ilha das Flores. Porque quando eu vi o Ilha das Flores, eu fiquei com essa sensação também, um pouco disso que tu falasse, assim, dizer, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão aparecendo no meu filme? Eu não sei o nome delas. Aquela senhora que larga aquele saco lá no final, quem é aquela mulher? De onde é que ela veio? Como é o nome dela, né? Então eu resolvi fazer um filme que era o oposto do Ilha das Flores. O meu filme seguinte chama Esta Não É a Sua Vida, que a história é o seguinte, eu saí pela rua, no bairro Glória, aqui, eu e o câmera, sozinhos, e eu disse o seguinte, eu vou fazer um documentário sobre a primeira pessoa que eu encontrar. Eu não sei quem é, não sei nada sobre ela, e vou fazer um documentário sobre a vida dela. Aí saí andando ali, bati palma na frente de uma casa, assim, tinha cachorro, né? E apareceu uma mulher, que ela veio caminhando, assim, oi, boa tarde, ela disse, né? E aí eu perguntei para ela, a senhora já apareceu na televisão alguma vez? E ela disse, não, nunca. Disse, então eu vou fazer um filme sobre a sua vida. E fiz um filme sobre a vida dela. E a vida dela é incrível. Como a tua é incrível, e como a qualquer um de nós aqui é incrível. Qualquer vida de qualquer pessoa dá um filme. Essa é a teoria do Extra. Então, eu tenho certeza que a tua vida daria um filme, como a minha dá e como a de todos nós aqui dá. Então, existe um filme como Ilha, que é um filme teórico, é um filme sobre o sistema, mas não fala das pessoas, de cada pessoa. E tem outros filmes como Essa Nossa Vida, que fala
de uma pessoa. Então, se vocês puderem ver, chama Essa Não É a Sua Vida, o nome dela é Noeli, e é uma figura incrível, a vida dela é incrível, aconteceu muito. Então, toda a vida dá um filme, e os filmes servem para a gente repartir essas experiências, né? É para isso. Ô, seu Jorge, olha só. Então, hoje, nessa virada de dias, assim, vamos dizer, virou, né? Tá tendo outra, né? Como aluno reestudante, né, da caminhada, hoje eu vejo, sim, o seu Jorge, muitas vezes, assim, através da arte, desses projetos que eu ainda tenho andado, a pandemia meio parou, que fosse alguma coisa que, entendeu, seu Jorge? É aquela situação, entendeu? Se não for pelo amor, vai pela dor, né? Tem muito disso, eu tento passar isso daí para nós e muitas vezes, entendeu? Mas essa escola aí, então hoje eu vejo assim com meus trabalhos, entendeu? Eu não coloco como, entendeu? Tipo assim, o valor dessa peça, que nem aqui, entendeu? Esse, né? Que nem aqui o Disperso, entendeu? Isso daqui, pegando engajamento no filme do senhor e outras realidades aí, isso daqui, né? E discernindo o que foi escrito, entendeu? Então é uma coisa assim, ó, que podia estar, sabe, seu Jorge? E o senhor meio que pegar ali num banco de parada do ônibus e tá vendo a cidade ali, entendeu? Isso daí, entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo, sabe, na caminhada, mas também caminhando naquela simplicidade, mas daquela simplicidade, entendeu? Tá entendendo, seu Jorge? Estou entendendo, sim. E a tua sensibilidade é a sensibilidade da poesia, aquilo que eu falei da poesia. Tu pega uma palavra e dela tu tira muitos significados, não apenas um, né? Mas, ô, seu Jorge, o que acontece muitas vezes é fazer aquele trabalho, entendeu? De abrir o 3D mesmo aqui, entendeu? De repente eu não tenho essas ferramentas, não consigo exercitar, exerço um pouco numa arte, num escrito e coisa. Mas se tivesse umas pessoas, entendeu, seu Jorge, que pudessem ajudar a abrir esse 3D ou algo mais assim, entendeu? Eu acho que, sabe, saía mais coisa o depósito aqui, né? Bem importante esses compartilhamentos mesmo. Escrever é importante, registrar. O Diogo, ele tem um trabalho de escrita e de desenho bem importante. É participante também do jornal Boca de Rua. Certo. Eu botei um link no bate-papo ali para Essa Não É a Sua Vida. Legal. A Alexandra, então, é a próxima. Eu vou pedir licença para deixar minha câmera desligada, porque eu estou com um problema na conexão. Tá bom. Bom, eu gostaria, assim, uma fala que me chamou a atenção. Eu gostaria que o William não fosse mais atual. Eu gostaria que ele se tornasse histórico, de uma história vivida há tempos, né? Então, pensando nisso, assim, como é importante, né, esses movimentos aí que estão sendo relatados maravilhosamente, né, de quanto a gente se mobiliza pelas causas e como é importante isso para romper a inércia. A questão do condomínio ali, que a colega contou, é bem isso. As pessoas, elas ficam na inércia, até que alguém as tire dela, né? Então, e é um trabalho de formiguinha, né? Com certeza. Até porque essas questões relativas ao bem-estar social, elas não são necessariamente um projeto mundial, né? A gente tem um projeto do contrário. Com menos bem-estar social, digamos assim, os interesses econômicos, eles se dão melhor, né? Então, por isso que as formiguinhas têm que estar sempre, digamos assim, trabalhando muito para que essas coisas mudem. A gente se pergunta, né? Por que isso não muda? Enfim, porque tem interesses por trás. Eu sou psicóloga, me formei recentemente, sou prounista, né? Então, observei durante toda a minha graduação, eu tive que terminar, né, com todo o tempo do ProUni, levei 10 anos para concluir, mas consegui. Eu fui monitora das cadeiras de saúde coletiva, de políticas integradas de saúde, e a gente tem como curricular o William, né? É a primeira aula que a gente tem, né? A professora já coloca assim que é assistir o William, a gente fazer um debate depois. E é muito curioso como, quando a gente observa as reações de públicos diferentes perante o documentário, perante o filme.
eu fiz a minha faculdade, como eu sou prounista, eu fiz na PUC, né? Então, tendo dois públicos absolutamente diferentes, né? Quem são os prounistas e quem são os pagantes, né? São duas realidades absurdamente diferentes. Então, a gente percebia muito essas reações de esvaziamento, de para que isso serve, o que eu tenho a ver com isso, né? E de engajamento daqueles que têm a noção do que isso significa. E aí eu trago um outro paralelo, que também é com os meus filhos, a reação das crianças, exatamente as crianças, no ensino médio, no ensino fundamental, como para eles isso é um aprendizado desvelador, né? É algo que depois que fica, exatamente, que nem tu falou, os teus filhos, fica aquilo que a gente não consegue, né? Os adultos, os mais velhos, não conseguem dar conta da vibração e do desejo daquelas crianças, né? Então, como é diferente essas reações, né? E então, como é importante a gente se afetar pelas coisas que acontecem. A inércia, ela vem disso, tu já não te afeta mais, tu te sensibiliza, né? E eu vejo uma coisa muito interessante, que é, o tempo passa e cada vez que a gente vê o Ilha, a gente vê mudanças da tecnologia, mudanças dos assuntos, mudanças de muitas coisas, mas em alguns lugares não tem mudança nenhuma nesse quadro. Então isso é muito chocante, porque isso joga na cara da gente, né? Como tem coisas que, será que vão se perpetuar assim? Né? Começa a dar também um pouco de desilusão, mas assim, eu venho, né, do controle social, eu atuo no controle social do SUS, eu sou educadora popular, então eu acredito que sim, nós somos formiguinhas incansáveis, e a gente não pode desistir dessa luta nunca, né? E o Ilha foi realmente um instrumento, e é um instrumento fantástico de conseguir traduzir para qualquer público que queira ouvir, né? Como um ser humano pode ser um ser humano ou pode não ser um ser humano, né? Pode ser visto como um não ser humano, e como isso é forte. Acredito até que muitas dessas reações sejam por ser tão forte que não deem conta, né, de ter que se afetar por isso. Então eu prefiro não ver para não sentir, né? E muito agradecida de ter a oportunidade de te ouvir falar. Para mim é uma coisa assim, quase como conheci um ator de Hollywood que era um autógrafo, porque vivendo a tua obra assim, né, como monitora, tendo que estar falando sobre, conhecer o criador, para mim foi um grande orgulho, e muito grata por ter a oportunidade de estar participando aqui. Muito obrigada. Obrigado, Alexandra. Obrigado. Eu botei ali, vou mandar aqui para vocês, tem um artista plástico, morreu há pouco tempo, chamado Cristo, belga, que ele embrulhava coisas. Toda a obra dele era de embrulhar coisas. Ele começou embrulhando coisas pequenas, cadeiras e tal, e acabou embrulhando igrejas e muros e montanhas e tal. E ele embrulhou... eu mandei um link aí no chat. Ele embrulhou o Arco do Triunfo. Ele embrulhou o Arco do Triunfo em Paris, né? E aí, muita gente ficou indignada com aquilo, dizendo, gente, que absurdo, como é que o cara embrulha o Arco do Triunfo? E ele disse o seguinte, a gente passa todo dia embaixo desse arco e ninguém presta atenção nele mais. A gente não enxerga mais ele, porque ele é gigante, mas ele é muito comum. Então, eu agora embrulhei ele, todo mundo está prestando atenção nele de novo. Então, a arte, ela tem um pouco essa função, eu acho, de pegar uma coisa assim, todo mundo sabe que existe fome no Brasil, todo mundo sabe que existe desigualdade social, todo mundo sabe que a gente pega... Mas a gente, de todo mundo saber, de sempre saber, a gente precisa ser... Essa nossa visão precisa ser renovada, a gente precisa renovar a visão, assim, para enxergar de novo, enxergar o óbvio. É óbvio, sim, mas tu não está vendo. É óbvio, mas a gente não enxerga. Então, a gente tem que voltar a enxergar o óbvio. Não tem sentido eu caminhar e passar por cima de uma pessoa que está dormindo na calçada e achar isso normal. Aqui do lado da minha casa, moro aqui pertinho da Ramiro, tinha um banco, tem um banco, Santander, que tem uma como é que chama disso? Uma proteção, assim, ai, meu Deus, agora a palavra... Marquise. Uma marquise. Tem uma marquise que dá a volta em todo o banco, né? E juntava um monte de moradores de rua para dormir ali. Sabe o que eles fizeram? Eles botaram um encanamento, chuveiros na marquise. E eles ligavam, chovia, era uma marquise que chovia.
Aí eu olhei aquilo, eu disse, gente, as marquises foram inventadas para proteger o ser humano da chuva. Uma marquise que chove é um negócio absurdo, não tem cabimento. Eu escrevi sobre isso na época, na Zero Hora, e eles tiraram rapidinho, né? Ficou 6 meses ali. Mas a lógica era a coisa mais perversa do mundo, era uma marquise que chovia. Então a gente tem uma sociedade onde as marquises chovem, onde os caras botam, o padre Lancelotti fez isso, foi lá quebrar as paralelepípedos que os caras botaram no governo de São Paulo, botaram embaixo do viaduto, para as pessoas não dormirem embaixo do viaduto. Então, em vez de dar casa para a pessoa, eles botam um paralelepípedo para a pessoa não poder dormir embaixo do viaduto. Então, essa lógica, a gente tem que... Eu poderia ter feito um documentário sobre uma marquise que chovia, daria um belo filme, porque a gente tem que ver as coisas com olhos novos, né? A arte tem um pouco essa função de mostrar o que a gente já conhece, mas não está vendo mais. Enfim, tem mais alguém inscrito? Fazer um filme sobre Deus. Sobre Deus. Diz que ele é parecido conosco, né? Ele é personagem. Eu já fiz. Ele é a nossa imagem, a imagem dele é a nossa imagem. Né? Ele é parecido com a gente. É o que diz, né? Eu fiz, Paulo, um especial para um programa para a Globo chamado Cena Aberta, e um dos episódios era baseado num texto do Tolstói, As Três Palavras Divinas. E ele termina com essa ideia de qual é a imagem de Deus. Se eu quiser filmar Deus, como é que eu faço? Qual é a imagem? Então, eu entrevistei as pessoas numa comunidade do interior do Rio Grande do Sul lá sobre isso. Elas lembram qual é a imagem. Hein? Somos nós, a imagem de Deus somos nós. Ele diz que algumas dizem isso. Algumas dizem é igual e semelhante a nós. Ele é a nossa imagem. Tu imagina como é que ele não é, né? Acho que agora a Lucineide. Onde está a Lucineide? Não estou vendo. Oi, estou aqui. Oi, bom dia. Bom, refletindo sobre tudo, professor Jorge, que falaste aí sobre o filme, eu fiquei refletindo sobre a relação do ser humano, né, com o descartável, né, com tudo que é descartável e do não... Eu estou dizendo assim das pessoas que têm o poder mesmo, né, porque esses tempos aí a gente tem visto pessoas trilhardárias aí fazendo turismo espacial, né? E a gente sabe que o lixo tem sido exportado além do nosso planeta, né? E as consequências disso, elas vão, porque tudo é ação e reação, né? Então, do micro para o macro, claro, todos temos a responsabilidade, mas o interesse, né, a relação do valor à vida, né, independe da questão financeira, mas as pessoas que deveriam ter mais compromisso por terem esse poder de mudar, né, acho que ter dinheiro é missão de modificar, né, e não de destruir, e o que a gente tem visto mesmo é o contrário, né? São pessoas que poderiam mudar em alimentar as pessoas, estão gastando trilhões e trilhões aí de dólares para poder fazer turismo espacial, né? Então é um contrassenso, é uma relação que impacta, né? A gente aqui falando sobre o nosso universo particular, enquanto estão detonando com a vida no planeta Terra, né? Quando a gente vê um animal que foi estrangulado por um saco plástico e cresceu com aquilo em volta do corpo e está deformado por conta da sujeira no mar, e a gente vê também aquelas fotos horríveis, né, de plásticos e plástico que chega de um continente para o outro.
não falta exemplos aí para a gente poder refletir sobre essas questões, né? E parece que tudo passa sem ser visto, porque não é mostrado com seriedade, talvez algumas reportagens específicas sobre meio ambiente, mas isso não é uma coisa falada com uma seriedade pelos grandes, não sei se talvez cobrar demais dos meios de comunicações aí que a gente tem, isso porque tudo é finito, né? A gente o Brasil com tanta água e a gente está se formando desertos. A gente tem um governo que degrada, que acaba com as árvores, a floresta amazônica né, que é o pulmão do mundo, então devia ser um bem do universo, e a gente sofrendo com toda essa degradação, e ninguém pode fazer nada, porque já cortaram aqueles quilômetros e quilômetros desse ex-ministro do meio ambiente, né, que foi mais um terrorista, e enfim, e tudo que está aí nesse governo que a gente está vivendo é para destruição. Então, são vários pontos que a gente vive nesse momento do planeta tenebroso, terrível, né? Então, como é que a gente pode... Eu sei que é trabalho de formiguinha, que a gente vai ter que revisar onde estava a construção e agora partir do -10 para poder retomar onde a gente estava quando a coisa caminhava um pouquinho, sabe? Então, eu fico muito preocupada com isso. Era isso que eu queria só colocar. Obrigado, muito obrigada. Eu acho que essa sua colocação é fundamental, assim, para a gente pensar que existe uma esfera política que é coletiva, juntos nós temos que pensar em políticas públicas, eleger pessoas comprometidas com políticas públicas, e existe uma coisa pessoal, particular, que é cada um de nós, o que cada um de nós pode fazer sozinho, né? Então, as duas coisas têm que estar andando sempre juntas, assim. E alguém já falou disso aqui, que é uma questão, acho que mais uma pessoa já falou disso, que é uma questão de empatia, de pensar no outro, né? Assim, eu não sou religioso, mas assim, Cristo disse, ama o próximo como a ti mesmo. Ou Santo Agostinho disse, ama e faz o que quiseres, né? Então, assim, se tu pensa no outro, se tu pensa assim, bom, porque qual é a lógica da destruição da Amazônia? Assim, bom, a destruição da Amazônia tem muita árvore para queimar lá, por mim, pode queimar, porque agora, mas o teu filho, o teu neto, eles vão sentir falta dessa árvore. Então, pensar jogar no lixo da natureza, tu pega uma latinha de cerveja e tu vê, às vezes, um carro bem chique, assim, e o cara abrindo a janela e jogando aquela lata de cerveja na rua. Então, aquilo ali vai entupir o bueiro, vai alagar a rua, tudo errado, assim, tá tudo errado, porque ele não está pensando no outro, ele só está pensando nele mesmo, que não quer se livrar daquela latinha ali naquele momento. Então, tudo isso faz parte de uma concepção política. A guerra do Afeganistão, eu estava vendo agora o custo dela, terminou agora, ela custou 6,5 trilhões de dólares, 300 milhões de dólares por dia os Estados Unidos gastaram na guerra. Se eles tivessem pego 300 milhões de dólares num avião e jogado no Afeganistão, os dólares, não precisava guerra nenhuma. As pessoas iam adorar os Estados Unidos, iam botar a bandeira dos Estados Unidos para a casa delas, né? Se eles jogassem o dinheiro, mas não, eles jogavam bombas, eles fabricavam bombas, gastavam esse dinheiro para jogar bomba nas pessoas. Qual foi o resultado da guerra da Afeganistão? Nenhuma. Eles saíram agora, o Talibã tomou conta de volta, tudo ficou igual, a Rússia fez a mesma coisa. Então, é uma lógica do poder, é uma lógica assim, eu penso em mim, eu não penso no outro, eu quero poder sobre o mundo. A política também tem isso, né? Assim, a lógica de querer o poder, né? E de um egoísmo. Tudo isso parte de um egoísmo absoluto, né? Um egoísmo pensar só em si, não nos outros. É só fazer uma relação, o micro são os chuveiros da Marquise e o macro são as bombas. Exatamente, a mesma lógica, a lógica é igualzinha. E outra coisa bem fácil que a gente deve se educar é o que comprar, porque o lixo assim, ó, não, eu vou botar fora isso, eu não preciso mais.
Mas botar fora onde? Não está botando fora, está botando dentro. Tá Porque botando não tem um dentro, planeta sai sobressalente. daqui, né? Não tem um planeta sobressalente para aparar teu lixo. Então, tu não está botando fora, está botando dentro. Então, uma das coisas que deveriam ser bem batidas é o que comprar. Comprar exatamente aquilo que precisa, para não ter que... O que colocar fora, né? Então, isso tudo isso é educação, né, Jorge? Sim, sim, E nós sim. somos um país muito mal educado. Foi o Assim, que eu falei, a coisa da água de garrafa. Eu disse, gente, para que eu preciso Exatamente. comprar água de garrafa? Eu vou botar um monte de plástico fora todo dia. Eu tenho meu filtro há uns 30 e poucos anos. Já quebrou um, coloquei outro, é isso. Mas tudo isso é uma questão de... É aquela coisa que eu estava falando. Se fumava em avião, se fumava... A gente aprende. Entendeu? E a gente vai aprendendo. Mas é muito devagar, né? Teria que ter uma coisa que impactasse mais, né? Que acordasse as pessoas. Isso que a gente não falou, nós estamos falando de muitos assuntos importantes aqui, mas eu acho que nós não tocamos, talvez, na minha opinião, que é o assunto maior do Brasil, que é o racismo. O racismo. O Brasil é um país da escravidão, ele foi construído na lógica da escravidão. Foram 300 anos de escravidão, gerações e gerações de riqueza produzida pela morte, tortura, aprisionamento de pessoas. O açúcar, o minério, o café, todo que enriqueceu muitas famílias, ele só foi possível porque pessoas eram escravizadas, chicoteadas, humilhadas, maltratadas, torturadas para produzir riqueza. E essa escravidão, ela nunca foi inteiramente abolida. Ela foi abolida assim, ó. Não tem mais escravidão. Sim, mas e aí? E como é que as pessoas vivem? Que educação, que informação que elas têm que ter? Então, como diz o Caetano e o Gil, nós precisamos de uma segunda abolição, nós precisamos disso. Esse é um outro assunto importantíssimo que a gente não está... Tem que falar sempre dele. Uma coisa que, junto com o racismo, tem uma palavra que é aporofobia, é fobia de pobre. Essa não, a elite não gosta dos pobres, não gosta que eles existam, gosta que eles limpem a cozinha, façam comida, que eles limpem a roupa, que eles limpem a rua, mas não gosta que eles existam. Né? Então, isso nós vamos ter que enfrentar para um dia, se a gente quiser ser um país razoável, né? Porque nós nunca enfrentamos isso. O Brasil é um país de maioria negra e essa maioria não está representada nas telas, na política, nos cargos de comando. Os Estados Unidos têm 13% só de negros e nós temos 52 ou 54, dependendo da pesquisa, e eles têm uma participação muito maior nos Estados Unidos, no cinema, na televisão, nas coisas de poder, já tiveram um presidente negro, e, enfim, e a gente vai ter que passar por isso também. O William não fala muito disso, mas a desigualdade social brasileira, ela é também resultado da escravidão. A gente é como cego, né? Passa durante a vida, o futuro é daqui a meio segundo, milésimo de segundo, e o cara não enxerga nada. O cara só pensa, não chega a nada, E o tempo vai passando, o cara vai envelhecendo, e o tempo não chega a nada. Bom, pessoal, e aí? Acho que a arte nos ajuda, né, a transver um pouco essa realidade tão dura que a gente enfrenta. Parece que o filme nos conta em vários momentos do filme como um filme intervenção, né? E eu não sei, eu tenho a sensação de que também esse nosso encontro, pelo menos para mim, é uma intervenção, né? Saímos, ou saio, diferente de como começamos essa conversa, esse encontro. Então, eu acho que, representando, assim, a geração nesse momento, te agradecemos muito, né, por essa conversa, pelo que a gente pôde avançar aqui, pelo que a gente pôde abrir de questões, pelo teu acolhimento também às nossas questões, às nossas propostas. Então, esperamos também que possa ser renovado, né, que a gente possa, de repente, assistir a outros filmes e poder abrir outros espaços também como esse. Enfim, estamos muito entusiasmados e muito agradecidos, tá, Jorge? Muito obrigado, foi um prazer. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês.
E se vocês quiserem um novo encontro com Esta Não É Sua Vida, que eu botei o link ali, vocês podem assistir o filme e a gente marca uma outra conversa mais para frente. Ah, claro que queremos, já podemos deixar combinado. Ah, muito bom, muito obrigada. Tá bom? Maravilha, Jorge, mais uma vez te agradecer, de verdade, assim, muito especial, muito importante, estruturante para todo mundo, imagino. Para mim, pelo menos, sai, como a Tanise disse, saiu diferente. Tá bom. É isso. Desculpa. Eu queria agradecer a todos e agradecer a minha amiga Lucineide, que foi ela que me convidou. Ela disse, Jorge Furtado, por favor. Quem me convidou foi a Débora que me convidou, fez o contato. Pedro Nunes é muito amigo da minha filha e é um cara super interessante, inteligente e politizado, enfim, eu conheço desde criança, porque ele era colega pequeno da minha filha. E eu disse, não, vou lá. Eu podendo, eu estou junto. Que bom, muito obrigada. Tá bom? Obrigado, viu, Jorge? Eu gostei muito, assisti muita reunião. Muito obrigada. Então, um beijo. Vejam Esta Na Sua Vida, vejam. Conheçam a Noeli, vão gostar dela. Muito obrigada. Beijo. Tchau.